que são ângulos? Nós já vimos que temos um plano, temos pontos que são localizações desse plano, temos linhas, linhas retilíneas, retas, semirretas e segmentos de retas. Vamos tentar observar aí para notar o que é um ângulo. O que caracteriza um ângulo? Um ângulo, né? Nós, no nosso dia a dia aí, né? Nós que vivemos no país do futebol, nós temos ali as traves, e o encontro das traves sendo chamado de ângulo, né? Algo parecido com isto aqui. Ok. Temos aqui este ângulo ali no gol, né? Mas o que caracteriza o ângulo? Como que eu defino o ângulo? Se a gente olhar pelo que a gente viu, né, na outra aula, a gente viu aqui que nós temos retas aqui e pontos, né? Nós temos 3 pontos aqui, ok? Coloquei o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A está em um segmento de reta, ou tá? Numa semirreta. O ponto B está na outra semirreta. O que tem o ponto C? O ponto C, ele está nas duas, ou ainda mais, as duas semirretas partem do ponto C. Quando isso acontece, na geometria nós temos o que é chamado de ângulo, ok? É a abertura. Ou seja, o que é o ângulo? O ângulo é a região delimitada no plano, a região delimitada no plano por duas semirretas. Ó, se vocês olharem o desenho tem duas semirretas de mesma origem. Olha aqui. Ângulo, a região delimitada no plano por duas semirretas de mesma origem. Nesse caso aqui, quem é a semirreta de mesma origem, né? Quem é o ponto de mesma origem, né? É o ponto C. Ele que determina o ângulo. O que é uma região delimitada? Foi dado um limite, né? Por exemplo, quando nós temos um ângulo, vamos fazer outro aqui, ó. Ponto, ok? Duas semirretas, elas continuam, elas vão passar aqui por outros pontos e irão continuar. Olha só, vou chamar esse ponto de O, O de origem, ok? Nós temos um ângulo aqui. Quando fazemos isso no plano, nós vamos dividir esse plano em duas regiões. Nós vamos dividir este plano na região, né, interna e na região externa, tá? Nós temos dois ângulos aqui. O chamado ângulo interno se esse é o ângulo interno, o de fora só pode ser o ângulo externo. Tá bom, meus queridos? Ângulo externo, ângulo interno e ângulo externo. Guarde a informação, tá? O ângulo é medido em sua abertura, ok? O máximo que o ângulo pode abrir é até uma volta. Ângulo é medido em abertura, ok? Beleza, professor. E como que nós podemos fazer a leitura de ângulos? Como que podemos fazer a leitura e escrita do ângulo, tá? Vou usar o exemplo, este exemplo aqui deste ângulo que nós desenhamos aqui. Como eu posso representar este ângulo C? Simples, podemos representar o ângulo C pelo vértice e um chapéuzinho em cima, tá? Isso representa o ângulo C.
Outra forma de representar o ângulo C também, nós podemos colocar o vértice no centro e os outros dois pontos aonde as retas passam. Ó, olha só, o que nós temos aqui? Nós temos o vértice no ângulo no ponto C e a reta passa pelo ponto A e o ponto B. Isso realmente é verdade. Ó. Vértice C, a reta passa pelo ponto A e passa pelo ponto B, ok? Então, nós temos aqui, isto é o ângulo. Olha só como a gente usou os conhecimentos da outra aula lá, ó. A gente tinha que saber o que era ponto para poder entendê-lo como vértice. As semirretas, né? Que o ângulo se origina ali nesse ponto, no mesmo lugar. E então, eles limitam o plano em duas regiões, conhecidas como ângulo interno, ângulo externo. E a medida de um ângulo é dado pela sua abertura. Não com o seu tamanho, tá, meus queridos? Mas com a sua abertura. Nós podemos classificar os ângulos, né? Nós podemos aí classificá-los conforme a sua medida, mas nós vamos usar um padrão para isso, tá? Nós vamos partir do ângulo, né? Como eu falei no começo, usei até o exemplo do gol para mostrar, né? Nós vamos mostrar do ângulo que facilmente é perceptível por qualquer ser humano, que é este ângulo aqui, lembra a quininha, né? Este ângulo, meus queridos, ele é chamado de ângulo reto, tá? Este ângulo vai ser o ângulo que vai ter a exata medida de 90 graus. Aquele ângulo lá do gol do futebol, aquele ângulo possui 90 graus, tá? O ângulo aí do apoio da mesa da sua casa, ele também possui 90 graus, tá? Aquele ângulo que a laje da sua casa faz com a coluna, aquela quininha lá em cima, ela também possui 90 graus. Nós vamos classificar os outros ângulos baseado neste ângulo de 90 graus, tá? Ele é facilmente perceptível. Nós conseguimos notá-lo bem fácil aí, tá? Então, o ângulo que mede 90 graus, o ângulo com medida de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, ok? Beleza, a partir dele nós vamos medir os outros. Então, vamos usar ele como referência aqui, ó, tá? Um ângulo que tem uma medida menor que 90 graus aqui, um ângulo azul aqui, ó, que a gente colocou, um ângulo que tem uma medida menor que 90 graus. Para ele ser 90 graus, ele tinha que ser aqui o preto aqui, ó, que eu fiz pontilhado. A gente está vendo que esse ângulo azul ele possui a medida menor que ele. Ao possuir essa medida menor que 90 graus, tá? Vou colocar aqui o símbolo de menor. Este ângulo vai ser chamado de ângulo agudo, tá? O ângulo aonde a sua abertura é menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Ok, professor? Então, a gente vai classificar, então, outro ângulo por ter uma medida maior que 90 graus. Perfeito, tá? O ângulo aonde a sua abertura, tá? Vamos ver aqui, a sua abertura. Ó, o azul. Esse que tá pintado de azul. O ângulo onde a sua abertura é maior que 90 graus, maior, o símbolo de maior aqui, que 90 graus. Este ângulo é chamado de obtuso. Ok? Olha só. Um ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. O ângulo maior que 90 graus. Opa, coloquei um sinalzinho aqui errado aqui. Vamos consertar isso aqui. Cadê? Vamos ver se eu acho onde está a borracha. Não está lembrando onde está a borracha. Errei aqui. É menor que 90. Tá? Menor que 90 graus é o agudo. E maior que 90 vai ser o ângulo chamado de obtuso.
Ângulo reto, exatos 90 graus. Ângulo agudo, menor que 90 graus. Ângulo obtuso, maior que 90 graus, tá? Ângulo... Aqui, ó. Este outro ângulo em azul que eu coloquei aqui, ele também é facilmente perceptível. O que a gente sabe? Nós sabemos que o ângulo deu uma volta inteira aqui, no caso, ó, isso aqui é uma volta toda, nós sabemos que este ângulo, ele é chamado, ele possui 360 graus, ou também é conhecido como ângulo de uma volta, tá? Porque ele dá uma volta em si, ele faz a circunferência inteira, o ângulo de 360 graus. Este outro ângulo aqui, ó, vou ter um vértice aqui no meio aqui, ó, um ponto. Este outro ângulo, que aqui no caso vai ser, ó, facilmente percebido que eu só consigo dar metade de uma volta aqui, ó. Então, se a volta inteira é 360, se eu só consigo dar metade, eu posso dizer que este ângulo é a metade da volta. E se a volta toda é 360, este ângulo é o de 180 graus. E qual que é o nome deste cara? Este cara é chamado de ângulo raso. Beleza? Vamos lá, recapitulando, classificação dos ângulos. Todos serão baseados no ângulo reto. Como assim, professor? Todos são baseados no ângulo reto? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. O ângulo agudo menor que 90 graus. Eu tive o reto como referência. Ângulo obtuso maior que 90 graus. Eu tive o ângulo reto como referência. Ângulo raso. Olha só aqui, ó. O ângulo raso, ele é a junção de dois ângulos de 90 graus. Temos 90 aqui e temos outros 90 aqui, ó. Então, o ângulo raso também é entendido como dois ângulos retos, ok? O ângulo raso também é visto como dois ângulos retos. Tá, então entendi, professor. Se o raso é dois retos e o raso é metade da volta, então a volta toda vai me ser quantos ângulos retos? 4. Podemos ter também que o ângulo de uma volta são 4 ângulos retos. Então nós partimos e classificamos todos estes ângulos em função do ângulo reto.